Nossa última questão é 18 de polinômios também, né? Esse ano aqui no PSS3, eu costumo dizer que o PSS3 é o mais importante porque ele é o mais condensado, né? Só tem 4 assuntos: geometria analítica, polinômios, estatística e números complexos. Então, normalmente, nas nossas 3 questões do PSS3 é uma de geometria analítica, uma de polinômio e aí a terceira questão, alguns anos é estatística, alguns anos é complexo, alguns anos é estatística, mas sempre a gente mantém essa aqui, né? Vez ou outra aí tem 2 de geometria analítica, uma de polinômio, ou 2 de polinômio, uma de geometria analítica, mas é muito difícil não ter um desses 2 assuntos, né? Geometria analítica e polinômios é tipo favoritos aí do PSS3, né? Em especial a geometria analítica, que desde 2008, né, o FRR 2008 até o FRR 2020, que foram os vestibulares feitos aqui, né? Todos os anos, com exceção da UFRR 2017, se não me engano, todos os anos tiveram geometria analítica e vários anos tiveram 2 questões. Então, se você contar, existe mais questões de geometria analítica do que vestibulares, né? Então, é um assunto assim muito amado, né? E você viu lá na questão 16, que foi a questão difícil do PSS3, né? Realmente muito amado. Então, beleza, a questão 18 é uma questão famosa do mundo dos polinômios. A questão 18, no ano de 2019, caiu na UEA, um vestibular muito próximo nosso. E isso vem, assim, só para nós como professores repetir aquilo que a gente já diz milhões de vezes, né? Você que é vestibulando tem que fazer provas anteriores do seu vestibular e tem que fazer provas também de outros cantos, né? Porque é muito normal um vestibular copiar o outro, ou então uma coisa do Enem cair na Federal, uma coisa da Federal cair no Enem, uma coisa, sei lá da PUC, do não sei aonde cair no Enem. Então é importante você tentar fazer outras provas, claro, dentro de um bom senso, né? A gente também não vai aloprar tanto, tentar fazer ITA, estudar para o ITA, sendo que quer passar no Enem. Às vezes são coisas assim muito distoantes, né? Mas fazer outras provas é muito importante. E em especial as que são perto de você. Por exemplo, né? Fazer as provas da UEA, fazer as provas da UFAM, né? UFAM que também tem PSS, e o PSS da UFAM é bem difícil, inclusive, assim, uma prova bem salgadinha de se fazer. E Coari, né, que é o interior lá, UFAM Coari, no interior, que também é uma prova mais salgadinha. As provas da UFAM são salgadas. Né? E essa questão caiu na UEA. Então como é que a gente faz essa questão aqui? Ele deu um polinômio pra gente, que em teoria a gente não sabe nenhuma raiz dele. A gente não tem condição de descobrir nenhuma raiz. Quando eu te apresento um polinômio, né? De primeira a gente já olha. Tem termo independente? Tem, -1, né? Então 0 não é raiz. Vamos somar os coeficientes para ver se 1 é raiz. Aí 3 mais 2, 5, mais 1, 6, menos 1, 5. Então 1 não é raiz. Então aqui a gente já fica assim meio que numa parada, não sabemos muito bem as raízes desse cara. Será que tem? A gente pode fazer a pesquisa das raízes racionais. Mas aí vai ficando um negócio meio estranho, né? Então a gente não precisa descobrir quem são essas raízes. Porque ele diz que se x1, x2, x3 são as raízes, eu quero a soma dos inversos. Então isso aqui, na verdade, é uma questão de relações de Girard, né? Se você trabalhar um pouquinho com isso, vamos descobrir o que é 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre x3. Se você der uma trabalhadinha nesses caras aqui, veja que a gente imagina, né, entende como se isso aqui é uma soma de frações com denominadores diferentes, né? Multiplica cruzado e divide pelo produto dos denominadores, né? Então isso aqui seria x2 mais x1 dividido por x1 vezes x2. E aí sobrou aqui 1 sobre x3. E a gente faz o mesmo procedimento, né? Imagina que isso aqui é uma soma de frações com denominadores diferentes, multiplica cruzado e divide pelo produto dos denominadores. Então isso aqui vai dar x3x2 mais x1 x3 mais x1 x2, né? Estou multiplicando cruzado. Esse aqui multiplicou cada um desses. Quando ele multiplicou cada um desses, nasceu esse e nasceu esse, né? E depois, esse daqui multiplicou esse. Quando isso aconteceu, nasceu esse daqui. E dividido pelo produto dos denominadores, x1 vezes x2 vezes x3. E aí agora, note que aquela coisa, né, 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre x3, agora tomou uma nova cara, tem uma nova forma. E veja que isso aqui que está em cima é a soma do produto das raízes tomadas 2 a 2. E embaixo é o produto das raízes. Né? Então, de forma geral, né, a gente diz que quando a gente quer a soma, se eu tenho n raízes, né, e eu quero a soma do produto das raízes tomadas k a k,
né? Então a gente diz que isso é menos 1 elevado a k, vezes o AN menos K dividido pelo AN, né? E claro, tendo o entendimento que se, por exemplo, eu tenho 10 raízes, fazer a soma delas 1 a 1, a soma do produto delas tomadas 1 a 1 seria simplesmente a soma. E se eu tenho 10 raízes e eu quero a soma do produto delas tomadas 10 a 10, eu quero simplesmente o produto. Então, entendendo isso, isso aqui seria uma fórmula geral das relações de Girard, né? Eu não sei se isso está escrito em livro. Eu, meio que faço esse resumo assim para os alunos, né? Mas isso aqui é uma simbologia minha, né? Se tiver isso escrito em algum livro, não é. Imagino que não esteja escrito com essa simbologia aqui. Isso é uma invenção minha, tá? É uma coisa informal da minha parte. Então, já que eu quero a soma, eu tenho 3 raízes, né? Então, o meu n é 3, né? O meu n é 3, que é o grau do meu polinômio. E aí, em cima, eu quero a soma dessas 3 raízes tomadas em grupos de 2 em 2. Então, o que seria a soma 2 a 2, né? Botar assim, soma 2 barra 2. Então, isso seria menos 1 elevado a 2, vezes o A. O n é 3, né? Então, o A, 3 menos 2, dividido pelo A3, né? Então, veja que essa soma 2 a 2, menos 1 elevado a 2 é 1 mesmo, né? 3 menos 2 vai ser A1 dividido por A3. Então, se eu quero descobrir isso, lá no meu polinômio, eu simplesmente pego o A1 e divido pelo A3. O que é o A1 no meu polinômio? É quem multiplica o x elevado a 1. Quem é o A3 no meu polinômio? É quem multiplica o x elevado a 3. E assim vai indo, né? Pra gente não ter que usar letras, negócio de soma menos b sobre a e tal, porque aí o b vai mudar dependendo do grau do polinômio, quem ele está multiplicando, né? Então, o meu A1 é 1 e o meu A3 é 3. Então, significa que a soma 2 a 2 vale 1/3. E agora vamos ver o produto das raízes, né? Então, já que eu tenho 3 raízes, o produto das raízes é como se fosse a soma 3 a 3, né? Então, como eu tenho uma quantidade ímpar de raízes, é menos o último termo pelo primeiro, né? Então, é menos 1 dividido pelo primeiro. Então, isso aqui também vai dar 1/3, tá bom? Então, esse cara aqui de cima é o S2, né? É esse S2 em 2, que vale 1/3. E esse cara aqui de baixo, coincidentemente, também é 1/3. Então, eu vou pegar 1/3, vou dividir para 1/3, vai dar o quê? No fim das contas, aquele 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre x3, isso vai dar 1. Tá bom? Então, nossa resposta seria a letra A. Veja que a gente não precisa descobrir as raízes. A gente pode dar uma manipuladinha naquilo e usar as relações de Girard para já chegar na resposta. E essa é uma questão que ela ainda tem variações, né? Ele poderia pedir, sei lá, a soma dos quadrados das raízes, alguma coisa assim, né? Então, a gente também ia fazer um trabalho parecido aí, né? Às vezes uma pergunta comum é o cara perguntar quanto é que vale x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado. Né? E aí a gente faz uma tarefa parecida, né? A gente pega x1 mais x2 mais x3 e eleva ao quadrado. E aí vai aparecer um produto notávelzinho aqui, né? Desenvolve as coisas. E aí igual, né? Vai aparecer uma soma das raízes. Aqui, na verdade, é a soma, né? Aqui vai aparecer a soma dos quadrados mais 2 vezes a soma do produto 2 a 2, né? Então esse também é um trabalho aí parecido que é famoso nessas questões. Então essa daqui foi a última questão do vestibular de 2020. Né? Então ficamos por aqui. Espero que eu tenha contribuído aí, te ajude no teu vestibular. Não sei se tu está vendo isso no ano que eu gravei. Muitos anos depois, tu está vendo em desespero, perto de chegar a provas, tu está vindo de outro estado e não sabe como é que é o vestibular. Né? Então espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Pretendo gravar os outros também, né? Mas não sei aí como é que a agenda vai ficar no futuro. Mas tenho o plano de gravar todos. Beleza? Cheiro no cangote. Qualquer dúvida, bota aí na descrição, não, nos comentários e a gente debate na medida do possível. É nóis!